Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, você está no canal TV Meja. A nossa lição é a 5, cujo tema, Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. O nosso texto áureo está em Romanos capítulo 15, versículo 13, aonde diz: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Já a nossa verdade prática diz assim: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Introdução: o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os descrentes no trabalho e na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o espírito e a função do fruto do espírito. Primeiro ponto: o fruto do espírito na vida do crente. O crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo, mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Subponto 1. Definição: Jesus nos salvou e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Ele surge gradativamente dentro de nós, como resultado da regeneração do Espírito Santo, de forma instantânea e também gradativa, por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação. O apóstolo apresenta 9 modalidades do fruto. Segundo subponto: o fruto no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito, no singular, quando era de se esperar frutos. O missionário Eurico Bergsten explica esse singular, ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. O fruto que aparece logo em seguida é o amor, ou seja, caridade, na versão bíblica Almeida Corrigida. Diz o missionário, as 8 virtudes seguintes são os reflexos do amor: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Donald chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. A forma singular sugere que neles se produz a unidade de caráter de Cristo, as 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões das obras da carne. Terceiro subponto: andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes. Exemplo: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra
e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Ainda 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 diz: andar e agradar a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 2 diz: andai em amor. Já Efésios capítulo 5, versículo 8 diz: andai como filhos da luz. E ainda Colossenses capítulo 2, versículo 6 diz: andai nele. O apóstolo Pedro nos ensina: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Segundo ponto: diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte e ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom. Indo agora para o primeiro subponto: diferença. O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexo do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons e é o caminho ainda mais excelente. Por essa razão, o amor encabeça essa lista em Gálatas capítulo 5, versículo 22. E em outras passagens prevalece a supremacia do amor. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. E são passageiros, mas o amor é eterno. Segundo subponto, os dons na igreja. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, que busquemos os melhores e não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Os dons são comparados a um andaime numa construção, a igreja a um edifício. Não é possível uma construção prosseguir sem o andaime, mas, uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. No céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Segundo Apocalipse, capítulo 21 e 22, no mundo vindouro não há necessidade desses recursos do Espírito. Terceiro ponto, o Espírito se opõe à carne. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia, o abuso da liberdade cristã, a antinomia de um lado e o legalismo de outro estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião. Primeiro subponto, o legalismo. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. O apóstolo mostra que, para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no espírito depende da graça de Deus. O sistema legalista
que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinavam nas igrejas da Galácia é egocêntrico, motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença. Segundo subponto, a carne e o espírito. A palavra grega sarx, carne, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Pode significar fraqueza física, exemplo, Gálatas capítulo 4, versículo 13, o corpo, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos, como está em Romanos capítulo 8, versículo 8. O contexto determina o significado dela. No contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, espírito, que se aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos. É só prestar atenção ao contexto para saber a que espírito o escritor sagrado está se referindo. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso que acontece conosco diariamente, a morte do eu. Terceiro subponto, os vícios. O apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne. Outras listas aparecem em outras epístolas paulinas. Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Podemos classificar esses vícios em 3 categorias. A. Sexo ilícito, que são prostituição, impureza e lasciva. B. Pecados de ordem religiosa, que são idolatria e feitiçaria. C. Pecados de ordem social, que são inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, disserções, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Conclusão: cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Jesus disse que o homem fala aquilo do que seu coração está cheio. Lucas capítulo 6, versículo 45. O pensamento de cada ser humano norteia o seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz.